Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Então, estamos aqui no seminário do Grupo de Fotônica, né? E hoje o seminário vai ser sobre microfabricação com pulso de femtosegundos em cristais orgânicos, né? E vai ser dado, então, pela Gabriela Flores. A Gabriela, ela é aluna de mestrado aqui do grupo, ela iniciou o mestrado em fevereiro de 2020, né? Então, ela está fazendo aí o mestrado basicamente durante a pandemia, com todas as dificuldades impostas pelo atual momento. Gabriela, eu vou desligar minha câmera aqui, tá bom? Aí você pode começar seu seminário. Beleza. Bom, então, falando um pouquinho do meu trabalho, né? Aqui tem um sumáriozinho rápido. Vou falar, dar uma relembrada rapidinho em ótica não linear, em conceito mais básico. Ô, Gabi, coloca no modo de apresentação, porque a gente está vendo o modo do... Já está no modo apresentação. Mas a gente está vendo aqui os slides do lado. Vai. E agora? A mesma coisa. Você está com duas telas aí, alguma coisa do tipo? Não, eu vou apresentar de novo, então. 30 até 100, não, 170. Agora foi. Agora sim. Então, vou falar rapidinho, então, de só relembrar, né, a ótica não linear, os conceitos mais básicos, falar um pouquinho da absorção não linear, falar como que acontece, né, o processamento com pulsos de femtosegundos, falar do material, então, que é cristal orgânico, falar um pouquinho do material que eu estou trabalhando, que é a treonina, falar uma propriedade ótica dela, que é o que eu estou usando no momento, e falar um pouco da parte experimental, do método que eu estou utilizando para fazer os cálculos e como que eu estou fazendo as coisas, o setup da microfabricação e os resultados que eu obtive até agora. Então, né, relembrando rapidinho, se a gente partir de um conceito mais simples de polarização linear, por exemplo, a gente pode generalizar essa polarização em série de potências, e aí a gente acaba com uma expressão desse tipo aqui, né? Então, o primeiro termo da série é a polarização linear que a gente já tinha antes, e os termos seguintes constituem a parte da polarização não linear. Então, o segundo termo é a polarização de segunda ordem, e ela está ligada, então, à geração de segundo harmônico e outros efeitos, assim como os termos seguintes, termo de terceira ordem, ligado à geração de terceiro harmônico e assim por diante. Então, de forma compacta aqui, a gente pode falar, então, que a polarização, ela é constituída pela polarização linear e pela polarização não linear. E aí, né, entre esses efeitos aqui de geração de segundo e terceiro harmônico, a gente tem mais efeitos que saem da polarização não linear. Então, a gente pode falar de absorção não linear, que é constituída de fotoionização e ionização por avalanche. Então, a fotoionização, ela é dividida em dois efeitos, né, a ionização por tunelamento e a ionização multifotônica. A ionização por tunelamento, ela se dá quando há a presença de um campo eletromagnético que acaba diminuindo, né, o gap que existe entre a banda de valência e a banda de condução, fazendo com que o elétron que está aqui na banda de valência, ele sofre uma transição para a banda de condução. Já a ionização multifotônica, o elétron que está na banda de valência, ele absorve a energia de vários fótons, e se essa energia, ela excede a energia do band gap aqui, né, do gap entre a banda de valência e de condução, ele é promovido para a banda, esse elétron da banda de valência é promovido para a banda de condução.
Já na ionização por avalanche, o elétron que está aqui na banda de condução, ele absorve de forma sequencial as energias de vários fótons, até que essa energia aqui seja maior do que, do que o mínimo da... Desculpa. Ele absorve a energia de vários fótons de forma sequencial, até que essa energia, ela exceda a energia da banda de condução mínima, aqui, em mais do que a energia do band gap, que é essa energia aqui entre as bandas de valência de condução. Quando isso acontece, então, ele colide com o elétron da banda de valência, e esses elétrons que se colidiram, eles passam agora para o mínimo da banda de condução, e esse processo se repete até que haja um aumento exponencial aqui da densidade de elétrons na banda de condução. Mas para que saber essas coisas, né? Qual o intuito de saber isso e como que ele vai ser utilizado daqui para frente, né? Então, o processamento, né, composto de femtosegundos, ele nada mais é do que uma marca, um dano no material da ordem de micrometros, e essa marca, ela se dá por conta da energia de um campo eletromagnético que é depositado no material, e esse campo leva à ionização de elétrons no local. Esse processamento, né, ele depende fortemente de fatores experimentais, como, por exemplo, o comprimento de onda, duração do pulso, taxa de repetição do laser, entre outros. E aí, essa marcação, né, ela pode ser rotulada em dois efeitos, né, a ablação, que ela ocorre na superfície, e a remoção do material na ordem do tempo de centenas de nanosegundos. Já o dano ocorre no volume do material, é mais exclusivo de materiais transparentes, e porque a absorção, ela depende da intensidade do laser, e acontece no volume focal, que é onde a intensidade é alta o suficiente para produzir a ionização. Agora, falando um pouquinho de cristais orgânicos, né, eles pertencem ao grupo de aminoácidos, que são compostos orgânicos, e eles são nada mais do que um carbono ligado a um grupo amino, a um grupo carboxílico e um grupo radical, aqui denotado por R, e esse grupo radical aqui, ele vai dividir os 20 aminoácidos padrão que existe em 3 grupos diferentes, né? Então, vai ter o grupo não polar, o polar não carregado e o polar carregado. Os aminoácidos, eles podem ser apresentados para a gente, né, de duas formas, né, a forma L, que é a levógeno, e a forma D, que é a destrógeno. As formas L e D, elas descrevem a rotação óptica da luz polarizada no plano do cristal. Então, agora falando do cristal que eu vou trabalhar, é a trionina, ela está representada aqui por essa estrutura aqui 2D. Ela é composta, então, por C4H9NO3, ela faz parte do grupo aqui polar não carregado, e isso quer dizer que ela é hidrofílica, né, ou seja, ela tem uma afinidade aí por água, e a primeira pessoa que conseguiu descrever a estrutura da trionina foi o Shoemaker aqui, que ele utilizou difração de raio-x, e aí ele conseguiu mostrar que o grupo do espaço da trionina pertence a esse grupo aqui, que fala que é uma célula unitária primitiva ortorrômbica e hemiédrica, né, que é uma propriedade que ela tem,
que ela necessita apenas de metade das faces planas necessárias para possuir o mais alto grau de simetria, né, em seu sistema. Então, aqui ele mostrou, então, que os parâmetros aqui de rede, esse daqui é um exemplo de uma célula primitiva ortorrômbica. Ele mostrou, então, os parâmetros A0, que vale 13 angstroms, B0 vale 7 angstroms, e C0 vale 5 angstroms. Falando agora da propriedade que eu utilizei até agora no meu trabalho, que é a absorbância, né? Então, a gente pode ver que a treonina, ela é bem transparente aqui, de 250, mais ou menos, nanômetros, até 1.100, 1.000 e pouquinho aqui. Em outros trabalhos do Lino, por exemplo, eu vi que a transparência chegava até 1.500 nanômetros. A gente pode observar também nesse gráfico que a energia do band gap dela chega a quase 5 eletronvolts, que isso vai ser importante para as próximas etapas aí do trabalho. Então, né, o que que eu vou fazer e como que eu vou fazer, né? Então, para avaliar a marca, o dano no material, eu vou utilizar, então, o método do dano zero, desenvolvido por Liu. Esse método, ele se baseia em produção de linhas, né, como mostra aqui na figura, para diferentes energias ou potências, né, então aqui a potência 1 é menor do que a potência 6 aqui, então a variação aqui, a potência, ela vai aumentando aqui de cima para baixo, e aí a gente consegue ver que de forma bem sutil aqui, a olho nu é quase difícil de ver, né, a olho nu não, né, mas na imagem aqui é difícil de ver que esse raio, né, esse diâmetro aqui da linha, aqui na vertical, ela vai aumentando conforme a potência vai aumentando. E isso está descrito aqui nessa equação aqui. Então, essa equação aqui diz que o raio ao quadrado aqui é limiar das linhas, ele depende, então, da largura da cintura do feixe ao quadrado por 2, Ln, da energia por pulso, que a gente substitui por potência média sobre a taxa de frequência do laser, dividido pela energia de limiar. Quando a gente faz, então, um gráfico de R ao quadrado aqui pela energia do pulso, a gente consegue obter, então, o W0 e a energia de limiar. Com esses valores, a gente consegue, então, calcular a fluência de limiar para fazer uma marcação no material. Essa fluência depois ela vai ser usada para encontrar o fator de incubação da treonina. Então, o setup do laser com a amostra e tudo mais está mostrado aqui na figura. Então, eu utilizei o laser carbide. Ele emite pulsos de 216 femtosegundos para o primeiro harmônico. A taxa de repetição dele é variável, né, de 1 MHz até 100 Hz. O meio ativo dele é o YBKGW, bombeado por diodo, e ele utiliza das técnicas de CPA. Para o experimento, eu utilizei 197,5 kHz, usei o comprimento de onda de 1030. O objetivo que eu utilizei aqui para focalizar o feixe na amostra é de 10 vezes. A amostra está aqui numa plataforma motorizada, que eu controlo no computador, e tem uma câmera aqui que a gente consegue ver as coisas acontecerem ao vivo, né, de forma ao vivo. Então, aqui está o gráfico, então, de R quadrado pela energia do pulso. Eu repeti esse gráfico para várias superposições de pulso, né, então, eu variei o N, né, que é a superposição de pulso, entre 1 até 10 a quinta pulsos por posição, e fiz vários gráficos desse. Para todos os gráficos, eu encontrei uma ordem aqui de energia de limiar de 800 nanojoules, mais ou menos,
E a ordem aqui do W0 foi de 1,5, 1,6, 10 a menos 5, para todos. E aí, então, sabendo das energias e sabendo aqui o W0, a gente pode partir, então, para determinar, então, o efeito de incubação do material. Para isso, então, a gente precisa determinar... uma coisa que eu esqueci, esse gráfico aqui, ele é para 10 a quarta pulsos por posição. O exemplo desse gráfico aqui. Então, para determinar o N, a gente utiliza a função θ de Jacobi, com essa função aqui setada para ela, que depende, então, da velocidade lá da plataforma onde a amostra está colocada, a taxa de repetição do laser e o W0. Para N's grandes, essa razão aqui, ela vai para zero, e aí a gente pode simplificar essa expressão para sendo 1,25 FW0 sobre a velocidade. E aí, relembrando, então, a fluência lá de limiar que eu coloquei anteriormente, a gente, então, pode plotar o gráfico de fluência em função de N e ajustar, né, a curva desse gráfico com essa função aqui. Essa função, então, ela vai depender da fluência de limiar para um único pulso por posição na amostra, e também da fluência de limiar para infinitos pulsos, ou no caso aqui, que foi o que a gente chegou, mais ou menos 10 a quinta pulsos por posição. E aí também ela depende aqui do fator de incubação. Esse fator de incubação, ele representa a eficiência do efeito cumulativo. Então, quanto maior esse valor, menos pulsos são necessários para atingir o mínimo de fluência de limiar. Então, aí, eu obtive esse gráfico, né, para F em função de N, eu obtive essa curva, e aí o ajuste aqui me deu que o fator aqui de incubação deu 0,00233, e quando a gente compara com valores já feitos, como por exemplo aqui no trabalho que o Lucas fez, ele calculou os parâmetros para o GAN e para o diamante, e aí a gente vê que o valor para a treonina é um valor muito mais baixo do que os valores encontrados para GAN e para o diamante. E isso está nos mostrando que está indicando, né, que a treonina é, de certa forma, um material muito mais duro do que o GAN e o diamante, que a gente sabe que não é verdade. Então, os próximos passos aí é entender esse valor baixo de K, ver se tem algum porquê, né, desse valor ser baixo, procurar por defeitos, para saber se os defeitos podem ser uma explicação, e se tiver defeitos é interessante estudar eles, né, então, centros de cor, colocar a amostra no microscópio de fluorescência para ver o que sai de lá e tudo mais. Além disso, eu vou repetir o experimento para 515 e 343 nanômetros, e depois disso aplicar o modelo teórico desenvolvido aqui nesse trabalho para os dados que eu obtiver do meu experimento. E é isso.